Gente, boa noite. Eu sou a Ana Paula, sou aluna aqui da Unifor, curso de administração. A gente está desenvolvendo uma atividade, extensionistas, sobre a sucessão de cargo das empresas familiares. Então, hoje a gente vai conversar aqui com o Marcos, especialista na área. Ele vai tirar algumas dúvidas nossas, explicar um pouquinho do assunto. E, Marcos, eu vou pedir para você primeiro se apresentar para a gente poder começar. Tá, joia. Meu nome é Marcos Caran, sou conselheiro especialista em empresas familiares, né? Tenho formação em administração de empresas pela Universidade Federal, fiz uma pós-graduação em controladoria, finanças, auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, né? É muita coisa, então a gente vê que você tem um leque bem extenso de informações para contribuir com a nossa atividade. Eu queria saber, o processo de sucessão das empresas familiares, ele não está isento de conflitos, né, entre as partes envolvidas. Então, como é que acontece esse processo? Qual é a melhor forma para amenizar esses conflitos, para que isso não prejudique a empresa no futuro? Assim, a sucessão, ela não é, a sucessão de empresa familiar, ela não é assim uma receita de bolo pronta, né? Cada empresa ela tem sua característica, né? No curso de formação que eu fiz, que foi pelo Instituto Empresarial, eles falam muito, eles até evitam essa expressão sucessão familiar, né? Eles falam muito de integração geracional, que é você preparar a geração nova, né, para absorver os conhecimentos da empresa, se preparar, estudar, se preparar psicologicamente também para coisas e se preparar para absorver as informações importantes da geração que está acima de você, porque muitas vezes acontece as empresas familiares querendo fazer uma sucessão como se fosse estivesse cortando o bolo, né? Cortou esse bolo aqui, então essa geração aqui sai, essa geração nova entra, como se fosse, né, como se você estivesse tirando uma peça e colocando outra no lugar, e não funciona assim. Então essa sucessão, ela é rodeada por muitas variáveis, né? Tem questões de disputas familiares, tem muita questão de ego, tem muita questão de favorecimento mais a um filho, menos a outro filho. Às vezes, quem é mais preparado é uma mulher, não é um homem, mas o homem é o mais velho, ele ocupa o cargo de CEO e a pessoa mais preparada por não ser do sexo masculino ou por não ser o mais velho, acaba ocupando a posição que não é a posição ideal também. E o que a gente vê muito nas empresas tem certas empresas de consultoria que fazem um trabalho de consultoria para a empresa e dizem assim, não, nós vamos aqui fazer aqui uma sucessão e vamos encaixar as peças aqui nos lugares certos. Aí faz aqueles testes psicotécnicos, teste de aptidão, teste não sei de quê, e disser, pelo seu teste aqui você está mais indicado para ir para a área financeira, pelo seu teste você está mais apto para ir para a área comercial. E vai jogando as pessoas nas áreas sem as pessoas terem um verdadeiro preparo para isso daí também. Então, uma empresa familiar que ela tem uma transição, eu não falo nem sucessão, que tem para fazer uma transição bem feita, a preparação dos herdeiros ela tem que vir muito antes, né? Já tem que ir se preparando, tem que entrar na empresa, tem que começar a vivenciar a empresa, tem que estudar, sabe? Tem que entender as nuances da empresa, a velocidade, para você fazer essa transição de uma forma suave, para não prejudicar o andamento do negócio. Uma empresa que fez esse processo muito bem feito foi a Magazine Luiza, né? Todos esses fatores que você citou, de preparação, orientação, estudo, a Magazine Luiza ela fez. Aí eu vou seguir aqui, pegando um pouquinho do teu gancho, sobre os valores e cultura da empresa, que é Sim. uma das coisas muito importantes, né? Manter o legado dos fundadores da empresa. Como é que a gente pode proceder para que esses valores não sejam perdidos durante esse processo de sucessão, Marcos? É importante assim para a manutenção do legado da empresa, assim, quando você fala, por exemplo, de sucessão de uma empresa não familiar, você tem aquelas governanças já prontas de mercado, né? Aquelas receitas de bolo que funcionam certinho. Você coloca, faz, encaixa as peças e tudo funciona, né? Nas empresas familiares, essa questão de legado é uma das coisas que são mais importantes na empresa familiar. A empresa familiar ela é feita para crescer, né, e para dar dinheiro, né, e para manter o legado. Né? A empresa familiar não é feita para crescer e depois vender. Então, quando você fala de uma empresa familiar raiz mesmo, que quer que ela se perpetue por gerações, então
é muito importante que as novas gerações elas entendam qual é realmente a filosofia da empresa, né? Qual é o objetivo dela, quais são a missão, a visão, os valores da empresa, para que eles sejam mantidos, né? E que essa visão ela seja passada para os sucessores também. Então, se de repente tiver uma certa geração que ela não tem sucessores aptos a assumir a gestão da empresa, eles podem ficar, de repente, no conselho, você traz o profissional de fora, faz a transição, prepara a outra geração e depois faz essa sucessão para que você não perca o legado também. Porque, às vezes, você chama o profissional de fora começa a ir cortando as pessoas da família e parte da história dessa família ela vai indo embora. Então, às vezes, ficam duas pessoas na empresa, mas às vezes essas pessoas não absorveram a filosofia da empresa e ela muda, né? Ela muda totalmente a história dela e perde a configuração original, né? Não que a empresa vá ser a mesma coisa o tempo todo, porque o mercado muda de forma tão rápida, né? Os negócios mudam de forma tão rápida que você tem que também se adaptar a essa transformação. Mas dá para você fazer tudo isso mantendo o legado da empresa também, né? Isso aí é importantíssimo. Você saber que o seu nome está ali há 100 anos, há 150 anos, 3 gerações, 4 gerações. Então, a gente tem estatísticas que mostram que o tempo, né? O tempo da primeira geração para a segunda, da segunda para a terceira, que às vezes já reduz infinitamente esse número, né? Então, são poucas as empresas que conseguem fazer essa sucessão de forma orgânica, né? De forma natural, e fazendo com que o seu patrimônio cresça, né? O que importa, no final das contas, para as empresas familiares é a manutenção do legado e o patrimônio líquido. Você olha para o finalzinho da conta, você vê ali, eu quero saber se meu PL está, né, tá aumentando ou não, né? Então, assim, apesar de ser um universo muito complexo, né, porque a empresa familiar é como se fosse um organismo vivo, né? Mas no conceito mesmo dela, né, é legado e patrimônio líquido. Se resume mais ou menos a isso aí também, né? E, logicamente, manter sua posição de mercado e tudo, porque isso aí é base que pressupõe que, para você manter o legado, você tem que superar essas adversidades aí, fazer a empresa crescer e se desenvolver, né? Mas é mais ou menos dessa forma que eu vejo, né? Uhum. Marcos, fala para a gente um pouquinho qual a importância do planejamento sucessório antecipado para a continuidade da empresa e qual seria o melhor momento para essa transição? Eu acho que não existe assim, um momento certo, sabe? O momento ele vai sendo construído, né? Se você planeja que os seus sucessores passem a ser a nova geração da empresa, essa preparação ela já tem que vir de cedo, né? Você tem que começar desde cedo a participar dessas coisas do filho. Leva o filho para conhecer a empresa, sabe? Leva ele para conhecer aquilo ali, né? Despertar o interesse dele para que ele queira estar futuramente na empresa, não apenas porque é a empresa do pai, mas por algo que ele vai tomando gosto pela coisa e se interessando em ficar lá. Porque uma das coisas que muitas vezes impedem essa sucessão, às vezes os pais não se preparam para essa sucessão e trabalham de manhã, de tarde, de noite, não conseguem tirar férias nunca, né? Então marca as férias, depois desmarca as férias e tudo. Então, quer dizer, o que fica na cabeça da criança, poxa, a empresa me distanciou do meu pai, né? Meu pai podia estar mais presente comigo, meu pai podia estar viajando comigo, meu pai podia... Então, tudo isso é uma preparação que vem de cedo, né? Uhum. Então, às vezes não é fácil, né? Um patriarca se desvencilhar das coisas, né? A gente vê muita centralização em empresa familiar, né? O patriarca que sabe fazer, o patriarca que dá as ordens, né? E tem muitas empresas que têm uma filosofia de nem gostar que os funcionários tirem férias, né? Então, assim, você pega um filho que fica presenciando isso o tempo todo, né? Qual é o gosto que ele vai ter em participar da empresa? Você, não, eu quero partir para outra coisa, porque a empresa só... Né, eu não quero isso do meu filho, né, eu sou distante do meu pai, se eu for entrar nessa empresa, eu sou distante do meu filho, eu quero que o meu filho seja mais próximo a mim. Então, o momento certo é quando você consegue aos poucos trazer
um pouco mais o filho para a empresa, né? Para ele poder criar gosto. Então, você pode mandar ele ou para fora para estudar, ou para fora do estado, ou que esteja aqui mesmo, mas que prepare ele, entregue todas as ferramentas para ele entender o que é um dia a dia corporativo, a dificuldade do corporativo, o tamanho do desafio, né? E que ele aprenda a ter esse equilíbrio também, né? Porque às vezes a primeira geração não tem isso preparado, né? Pessoas mais antigas não tiveram preparo, não tiveram conhecimento para isso e fizeram a coisa assim na base do piloto automático. Uhum. Então, essas variáveis aí, elas têm que ser ponderadas e colocadas e o sucessor, ele tem que ir crescendo junto com a empresa, ele tem que ir ganhando confiança nele mesmo, né? Os pais têm que ir ganhando confiança nele, ele tem que mostrar que ele tem propriedade para poder chegar e dizer assim, não, agora está na hora dos meus pais, né, se aposentarem, descansarem e eu ficar um pouco mais à frente da empresa. Coloco os pais no conselho para continuar acompanhando, né? Mas principalmente essa parte de transição, é muito importante você preparar também o patriarca para o que é que ele vai fazer depois que ele sair da empresa. Ele tem que ter um novo projeto de vida, né? Então a gente vê muitas vezes decide-se em reunião de conselho e tudo, não, no ano tal o patriarca vai sair, o filho vai entrar e tudo, com 1, 2 meses a pessoa não aguenta ter passado esse tempo todo fora e depois volta, né? Tem até que chama síndrome do coronel, uma coisa assim, eu esqueci o nome, mas tem até um termozinho que é utilizado para isso, quer dizer, a pessoa não consegue ficar de fora e ela volta para dentro e empurra o pessoal de volta. É um desastre isso daí quando acontece, né? E muitas vezes acontece porque a pessoa não construir o seu propósito de vida pós saída da empresa. Quer seja a aposentadoria, quer seja você assumir um hobby novo, ou você pode até, de repente, até ter um outro negócio. Não quero parar de trabalhar, mas eu quero deixar a empresa para os meus filhos cuidarem e eu vou cuidar de um outro negócio aqui. Eu vou comprar um barco de pesca e vou navegar e vou pescar e tudo. Mas alguma coisa que faça sentido para ele fazer depois que ele sair da empresa. Porque senão ele não vai aguentar e vai querer voltar para a empresa. Então, até isso, você tem que ter o cuidado de fazer também, numa transição. Então, é importante que você tenha um conselheiro preparado, né, para poder entender a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, né? Então, assim, é muito importante nesse momento o trabalho do conselheiro, porque ele não basta só ele ter informação técnica, né? Ele tem que ter o preparo, ele tem que ter a sensibilidade, o bom senso de saber fazer o passo a passo dessa transição de uma forma suave, né? Preparando cada geração para o momento certo. Então, qual é o momento certo de fazer a transição? É quando as 2 ou 3 gerações estiverem com seus planos traçados. A segunda geração, que vai assumir o lugar da primeira, ela tem que ter o planejamento certinho do que é que a empresa vai fazer, onde é que ela quer chegar, né, quais são os números que ela quer atingir, né, e o que é que ela tem que entregar para quem já saiu da empresa e agora vai receber os seus dividendos, né, vai se aposentar, vai receber seus dividendos, e o que é que essa pessoa vai fazer no pós-aposentadoria, digamos assim. Então, a preocupação não é só com a geração que está entrando, é também com a que sai, para que a geração que esteja entrando tenha propriedade, tenha, sabe, consiga assumir isso daí de uma forma mais tranquila e natural, né? Eu passei, eu tenho até um relato, né? Eu trabalhei numa empresa que era uma empresa familiar que o dono, né, passou para o seu filho e foi exatamente isso que tu acabou de falar. Não durou muito tempo e o dono voltou. Isso é muito comum. Empresa, o desafio realmente é grande, muito maior do que numa empresa normal. Pronto, Marcos, eu acho que a gente conseguiu aqui colher já bastante informações, tá? Eu queria te agradecer demais pela disponibilidade. Eu sei que é complicado como CEO, né? A gente precisa de tempo. Então, para ajudar estudantes, eu te agradeço demais, tá bom? Muitíssimo obrigada. Estou à disposição. Se precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, você já tem meu número. Se precisar, estou aqui à disposição. Pronto. Muito obrigada, viu, Marcos? Obrigado, pessoal. Bom curso para vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.